E aí, tudo bem? Que é o Igor do Inova Civil e hoje a gente vai para um assunto que é muito importante para gestor de obra, para projetista, para arquiteto, para enfim, quem trabalha na construção civil tem que entender isso, porque é um pré-requisito para saber fazer obra na construção civil. É pré-requisito porque está em toda parte. E a argamassa, ela está em toda parte dentro da construção. Ela está para fazer o nosso revestimento, o rejunte, ela está para fazer o assentamento, enfim. Você tem que entender antes que dê alguma patologia por uma argamassa escolhida errada e você não saber realmente o que está acontecendo ali, o motivo da patologia. Então, assiste esse vídeo, papel e caneta na mão. Isso daqui é muito importante. Nesses próximos 10 minutinhos aí, fica atento que você vai aprender bastante. E fala o seguinte, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, se inscreve no canal. Combinado? Roda a vinheta. Bora lá. Então, as argamassas, elas são um dos materiais mais utilizados que a gente vê dentro da construção civil e elas são utilizadas para diversas finalidades. E existem diversos tipos aí de argamassas no mercado para muitas situações dentro da construção. Então, o engenheiro, o arquiteto responsável, o técnico da obra, ele tem que entender as características de cada argamassa para fazer a escolha adequada para a situação. Para depois não chegar dizendo aqui que aconteceu alguma patologia dentro da obra, claro, fez a escolha errada aí do material. Então, basicamente, a argamassa ela é uma mistura homogênea entre um ou mais aglomerantes, agregados miúdos e água. Então, aglomerante, agregado miúdo e água. E pode ou não conter um quarto, que é o aditivo. E, basicamente, os aglomerantes, você utiliza o cimento Portland. Tem outro vídeo aqui no Inova Civil que a gente fala um pouco mais do cimento Portland. Você pode dar uma navegada e assistir para tirar qualquer dúvida. Então, o cimento ele vai reagir na presença d'água e vai formar uns cristalzinhos que vão ganhando resistência mecânica com o tempo. Ou seja, ele é basicamente um ligante, tá bem? Que ganha resistência mecânica quando ele seca. E tem também os agregados miúdos, que geralmente são areias ou pedriscos, e o terceiro a água, né? Que, enfim, H2O. E as argamassas, elas têm características plásticas, adesivas, e quando são aplicadas, após um certo período, ela tende a ficar resistente. Então, dentro da construção, se utiliza muita argamassa para colar coisas. Então, para fazer assentamento de blocos, tijolos, revestimentos e outros aí. E ela também é muito utilizada para revestimento de parede, revestimento de teto e reparar peças de concreto. Então, a argamassa ela é muito maleável, tem muitas situações que a gente pode utilizar ela. E existem diversos tipos dela. E essa escolha ela deve ser feita de acordo com as exigências e as características da situação da obra. Mas, de modo geral, elas devem possuir as seguintes características, tá bem? A primeira característica que a gente tem que ver é a resistência mecânica. A segunda é a impermeabilidade, tem também a constância de volume, aderência, durabilidade. Então, sempre a gente tem que ver todo tipo de argamassa essas características. E existem as classificações da argamassa também, tá bem? Argamassa para assentamento de alvenarias, por exemplo, que é um tipo de argamassa utilizada para assentamento de blocos cerâmicos e se une aí por meio de ancoragem mecânica. Ou seja, quando você passa lá a argamassa, ela meio que cria umas raizinhas nos poros do bloco cerâmico e se fixa. E geralmente esse tipo de argamassa ele é produzido em uma central ou até mesmo no próprio pavimento com o uso das famosas aí betoneiras. E também existe a possibilidade de comprar ela pronta, tá bem? O tipo de argamassa pronta mais utilizada é a estabilizada, porque ela recebe a adição de polímeros que retardam aí a hidratação do cimento e vai evitar que o material ele fique enrijecido antes de chegar ao tempo de aplicação. E a grande vantagem de utilizar esse tipo de argamassa é reduzir a quantidade de mão de obra e de desperdícios do material, tá bem? Então, primeiro para assentamento, o segundo tipo são para revestimento. O tipo de argamassa de revestimento ele é utilizado para recobrir, para corrigir defeitos, para dar rugosidade. Basicamente, elas são as famosas argamassas aí do chapisco, emboço e reboço. O chapisco é a primeira camada ali, a mais grossa que você coloca na parede. Ela tem a função de aumentar o atrito entre o tijolo e o reboco que vai vir posteriormente das próximas camadas, tá bem? O emboço ela é um revestimento intermediário entre o chapisco e o reboco. Então você botou o chapisco
risco ali no tijolo, vai botar agora o embolso, que ela tem uma superfície áspera e a função dela é tornar a superfície mais nivelada. E realmente o reboco vai dar esse acabamento para a parede ficar lisinha assim, que não foca, tá bem? O próximo tipo são as argamassas colantes. E as argamassas colantes, como o nome já deixa evidente, ela é utilizada para colar peças. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, que é uma função muito característica da argamassa, fazer realmente a cola, ela usa na aplicação de pisos, de revestimentos cerâmicos e é composta por uma mistura de cimento, de um agregado muito fino e polímeros que vão dar a adesividade da mistura. E existem vários tipos de argamassa colante, então é bom conhecer cada um dos tipos para determinar a situação mais adequada aí para a obra. Então, bora lá. Primeiro é a C1 e ela é indicada para assentamento de revestimento e placas cerâmicas de ambientes internos. Então pode ser utilizado tanto para áreas secas quanto para áreas molhadas. O AC2 ele é indicado muito para revestimento externo, parede, fachada, pisos em áreas externas, enfim, assentamento de revestimento de piscina, de água fria, é algo que tem mais uma agressividade maior. O ambiente externo geralmente tende a ser um pouco mais agressivo o ambiente do que o interno, logicamente. Tem a C3 que é para assentamento de revestimento cerâmico de fachada, assentamento de revestimento de piscina, de água, de sauna, para assentamento de placas grandes, geralmente maiores de 60 por 60. Então, essa argamassa, geralmente, a C3, é para um ambiente ainda mais extremo, como você pode ter percebido. O último tipo de argamassa que a gente saiu agora da colante é a argamassa de rejunte também, e é um tipo de argamassa muito utilizado para preencher as juntas de assentamento entre as placas cerâmicas e dar o acabamento aí do revestimento. E elas possuem baixa permeabilidade, sua cor é estável e são capazes de absorver aí pequenas deformações. E na correção aqui do vídeo eu acabei vendo que faltou explicar uma coisa bem legal, que é a segunda forma de classificar os tipos de aglomerante. Então a gente tem as argamassas aéreas, que são o cal aéreo e o gesso, e a gente tem também as argamassas hidráulicas, que seus aglomerantes são cal hidráulica e o cimento. Por fim, a gente tem as argamassas mistas, que são uma mistura entre aéreo e hidráulico. Para quem ainda não conhece o aglomerante aéreo, para te dar uma rápida explicação, é aquele que apresenta a pasta a propriedade de endurecer por reações de hidratação e pela ação química do anidrido carbônico, ou seja, o CO2. Ele está presente na atmosfera e acaba endurecendo por conta disso. Então, necessita da presença do ar. Após o endurecimento da pasta, ela não vai resistir satisfatoriamente quando vai submeter a ação da água. Já o aglomerante hidráulico, como o nome sugere, é aquele que endurece pela ação exclusiva da água, independente do ar, como, por exemplo, o cal hidráulica e o cimento Portland, através desse processo chamado hidratação. Após o endurecimento, a pasta possui uma maior resistência à água. Então, continue com o vídeo. Outro tipo de classificação das argamassas é segundo a dosagem. E elas podem ser pobres ou magras, quando o volume de aglomerante é insuficiente para encher os vazios do agregado. Ela pode ser cheias, que é quando os vazios do agregado são preenchidos exatamente pela pasta, ou ricas ou gordas, quando houver o excesso de pasta. É muito interessante essa classificação, né? Magra, cheia, rica ou gorda. Beleza. Então é isso, a gente acabou aí o vídeo. Eu acho que deu para entender bem melhor como é que funciona o processo de classificação das argamassas. Quando você for comprar aí para sua obra, entender, projetar, você já vai ter uma visão melhor de qual argamassa escolher. Então, volta esse vídeo, anota, é muito conteúdo para pouco tempo, então é sempre bom você ir vendo e ajustando, entendendo no seu conhecimento. Se você gostou do vídeo, você já sabe, você tem que clicar em gostei, você tem que fazer seu comentário, sugerindo próximas pautas e etc, porque é dessa forma que eu sei que você chegou até o final e curtiu o vídeo, beleza? E é isso, te vejo no próximo vídeo, até mais, tchau!